Recebi com felicidade e entusiasmo a notícia de que serei novamente pai. E por isso, no dia 19 de novembro, eu e a mãe do meu filho, grávida, fomos fazer exames. A primeira ecografia. Saindo da clínica, ao atravessar a rua, fomos surpreendidos com um carro avançando em cima de nós, numa manobra ilegal e perigosa. E o perigo era para a minha família, meu filho, 22 milímetros, 8 semanas, coração batendo. Imagine uma batida, um susto, um acidente, e as consequências poderiam ser fatais. Por isso me assustei, por isso exigi respeito aos pedestres. Foi o que eu falei. E o que o Wesley, que agora se apresenta como vítima, fez? Me xingou. Vai andando, lixo, nóia, vereadorzinho do PSOL. Sim, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Ele me injuriou e me intimou para sair na porrada, porque eu pedi respeito para com a minha família. E eu pergunto, aqui nessa casa, quantos foram eleitos defendendo supostamente as famílias, mas não defende a nossa, nunca. Por quê? E mesmo estando errado, já que o vídeo mostra que eu olhei atentamente para as ruas antes de atravessar, vi que não vinha carro, inclusive passou um ciclista, e eu fiz questão de assegurar que nós estávamos em segurança. Ele veio ilegalmente da calçada, ou seja, veio pelas nossas costas, estava com os 4 pneus em cima da calçada, cometendo uma infração gravíssima de trânsito, que representa perigo contra os pedestres, e nesse caso, era contra a minha família. É difícil, será, de entender? Ao invés de pedir desculpas, ele xingou, ameaçou, deixou o carro no fundo do estacionamento em que trabalha e veio a milhão, desenfreado em nossa direção para brigar. Para me dar um abraço é que não seria. A distância que ele correu, eu corri também. Ele atravessou o pátio do estacionamento, eu atravessei a rua. Numa ação de instinto e proteção. Eu fui ao encontro dele para que ele não fosse ao encontro da minha família e não nos colocasse em risco. Cheguei na voadora, é claro. Não pegou, mas foi só para mostrar o cartão de visita. Não declare guerra gratuitamente contra mim e muito menos contra a minha família. Meu amigo Carlinhos chegou e rapidamente imobilizou o rapaz. Tanto é verdade que a ação toda é de apenas 15 segundos. 15 segundos. Quem que tem a intenção de espancar covardemente alguém e faz isso em 15 segundos, sendo que poderia fazer isso em 15 minutos? Já que não houve intervenção de terceiros, já que o rapaz não tinha socorro, se fosse a nossa vontade, não era a nossa intenção, é óbvio, todo mundo aqui sabe disso. Tanto é que quando ele caiu de 4 apoios na minha frente, eu poderia inclusive ter chutado a cabeça dele. Mas eu não quis ser covarde, em momento algum. Eu dei 2 tapas na bunda dele e disse para ele aprender a respeitar os outros, porque foi assim que eu aprendi. Respeito é lei. Como eu afirmei desde o primeiro momento, na primeira entrevista, deputado, a gente só deu um abafa nele. Apenas neutralizamos a injusta e iminente agressão. E no direito brasileiro, isso tem nome: legítima defesa.
Mas o Wesley não queria abafar a violência, ele queria incendiar. Tanto que voltou com outros 2 moleques que vestiam roupas iguais às dele, camisetas e calças pretas, o que para mim já indica que ou trabalhavam no estacionamento, ou são filhos ou parentes da proprietária do estacionamento, que não nos concedeu as imagens, e ainda foi racista com a nossa equipe. Dos 5 assessores, ela cumprimentou um. Veja que coincidência, eram 5 assessores, 4 negros e um japonês. Adivinhe quem que ela cumprimentou e abriu diálogo? Racistas, malditos racistas. Vieram filmando como se fosse um espetáculo já preparado, armado, encenado. Fica a dúvida. E o Wesley se colocando na frente do meu carro, procurando a qualquer custo recomeçar a briga para ganhar views, para filmar, para lançar na internet. E por isso, justamente por isso, eu não deixei que meu amigo intervisse, já que desde o início ele queria brigar comigo. Se quer paz, eu quero em dobro, mas se quer guerra, terá. Nunca tenha medo do seu inimigo, quando não é você que começa a brigar. Também nunca ande pelas ruas de Curitiba de cabeça baixa e humilhado, porque aqui tudo que nós fazemos é criminalizado, como está sendo criminalizada a minha legítima defesa. E quem é Wesley, que age como agressor, mas faz pose de vítima? Quando convém, ele paga de pit boy, vaidoso, racista, faz posts nas redes sociais exaltando suas brigas nas baladas, intimida pessoas usando simulacro de arma de fogo lá onde ele mora, e publica vídeo da briga cortando os trechos em que ele apanhou, se vangloriando de ter quebrado o nariz do vereadorzinho do PSOL, como ele disse. Mas quando o advogado fascista e espetaculoso Jeffrey Chikini entra na jogada, o Wesley logo aceita o papel de vítima. Diz que não é branco, por isso não foi racista, apaga os posts em que contava vantagem depois de ter brigado nas baladas e aparece com sangue na cara e olho roxo, dizendo que foi brutalmente e imotivadamente espancado durante aqueles 15 segundos. O que ele esconde é que depois do abafa, ele volta para recomeçar a briga e está comprovadamente com o rosto intacto, sem sangue, sem marca. Mentiroso. Em quais condições é possível nascer uma semente mal plantada como essa, que ousa intimar para a briga quem exige respeito? Só mesmo numa cidade que teve uma das maiores sedes do partido nazista, fora da Alemanha, única capital do Brasil em que o candidato fascista da época, Plínio Salgado, teria sido eleito presidente, e que recentemente garantiu uma votação expressiva ao ex-presidente fascista Bolsonaro, e participação ativa na tentativa do golpe do 8 de janeiro. Inclusive, Chikini, além de advogado dos golpistas do 8 de janeiro, vende cursos dentro das corporações policiais de como forjar confronto. Defende a banda podre da polícia e, atendendo a esse tipo de interesse, há tempos criminaliza o meu mandato e pede para que as pessoas me persigam e me hostilizem na rua. E quando isso acontece, se faz de surpreso, muda o enredo, distorce a verdade e diz que é eu que persigo as pessoas, que eu sou o agressor. Aqui nessa casa, para não serem vistos, todos apontam para mim e me acusam de quebra de decoro. Mas desde quando legítima defesa é quebra de decoro? Eu pergunto a cada um de vocês. Então, por favor, vamos falar de decoro. Ameaçar de morte a ex-companheira, como os áudios do Denian Couto mostram, não é quebrar decoro? Gritar cala a boca que eu vou te matar, xingar de puta, vadia, retardada, ser reincidente na agressão contra 4 mulheres e ainda posar de moralista na Jovem Pan, na Record e agora na Rede Massa, isso não é quebra de decoro para vocês?
Um minuto para concluir, deputado. E a operação pataquada do Tito Barrichello, pegando fuzil, colete à prova de bala, simulando um falso mandado de prisão. Isso tudo para defender os amigos, os comparsas dele. Isso não é quebra de decoro? E a propina do Ademar Traiano, que pediu 300 mil reais, confessou, é corrupto de papel passado. Ofereceu propina, meteu a mão na cumbuca. Isso não é quebra de decoro? E o Ricardo Arruda? Lavagem de dinheiro, tráfico de influência, rachadinha, assessor dele comprando passagem para ir para a Europa, pagando hotel com cartão de crédito do assessor, coisa vergonhosa. E, senhor presidente, e os diários secretos? Eu digo e eu pergunto. E a Operação Quadro Negro? Eu digo e eu pergunto. Se um cara tivesse jogado o carro contra a família de vocês, tivesse xingado e agredido qualquer um de vocês, toda a reação ainda teria sido pouca, mesmo que, como de costume, fosse letal, porque vocês andam com seguranças armadas. Para concluir, deputado. Vocês aí em casa, não se enganem. Aqui, nessa casa, passaram muitos assassinos, mas eu não sou um deles. Pela liderança do governo, o deputado Hussein Bacri. Senhor presidente, colegas, barbaridade. Senhor líder, o deputado Denian aqui. Oi? Daqui a pouco, eu preciso desenvolver o raciocínio e já passo. Eu vou pedir a Vossa Excelência a gentileza de me resguardar depois um minutinho. Um minuto, tá. Para que eu possa responder a calúnia que foi imposta pelo maconheiro. Isso. Não, pode fazer já então. Depois calúnia, maconheiro, isso está até em áudio dito. O senhor tem um minuto, deputado. Senhor presidente, eu quero que garanta aqui. Deputado Denian, está com a palavra, deputado. O senhor tem direito a um minuto, por favor. Deputado Denian, Vossa Excelência está com a palavra, deputado Denian. Um minuto, deputado Denian. Segura meu horário aí. O deputado Renato Freitas, eu verdadeiramente não sei se ele está sóbrio ou sob o efeito de algum entorpecente. Mas ele deveria saber, ele sabe, mas como ele é canalha, ele parte de um tema que está absolutamente resolvido na justiça, arquivado e transitado em julgado, em que foi demonstrado, e os senhores e as senhoras aqui sabem, que se trata de uma mentira. Mas eu verdadeiramente não espero nada deste cidadão. Vou propor um novo processo disciplinar contra o deputado Renato Freitas. Esse é um tema, portanto, falso, com decisão judicial resolvida. Mas, para quem briga na rua e para quem admite que fuma maconha e planta droga em casa, eu não espero nada diferente disso. O senhor envergonha esta casa e o senhor será punido e caçado, porque o senhor sim quebra o decoro. O senhor não respeita o povo do Paraná. O que o senhor sabe fazer é esse tipo de pataquada e subir a essa tribuna para ofender quem não deve absolutamente nada. Eu não tenho medo de Vossa Excelência. Obrigado. Se outros aqui temem, eu não. Canalha! Obrigado. Eu só vou dar mais um aqui para o deputado Arruda. Eu tenho que prosseguir meu discurso. Rapidinho, deputado. Eu tenho que prosseguir. Deputado, rapidinho. Só para... Ele citou meu nome aqui, o deputado maconheiro citou meu nome. E interessante que ele é formado em Direito. Maconheiro sim, corrupto não. O deputado maconheiro, ele é formado em Direito. E como é que ele vem me acusar se eu não fui julgado em nada? Eu não tenho nenhuma condenação na minha vida. Eu tenho denúncias infundadas, diferente do senhor que tem 17 passagens pela polícia. O senhor que maltratava a sua companheira. O senhor que mandou a tua funcionária grávida ir embora. O senhor que invadiu o supermercado, invadiu a igreja, agrediu covardemente o cara na rua e depois se vitimiza pela corzinha da pele. É canalha mesmo, e maconheiro, e mau caráter. Senhor presidente, eu quero dizer aqui que eu tenho pautado a minha postura como líder do governo por muito respeito. Eu posso ter meus defeitos,
respeito, não chamo ninguém de ladrão, nada, apesar de ter minhas dúvidas às vezes, né? Mas eu gostaria de dizer a todos e todas aqui, esse tipo de comportamento não contribui em nada para o fortalecimento do legislativo. Nada. Nada, nada, nada. Nem de um lado, nem de outro. A grande verdade é essa. A população espera muito mais de nós. E eu quero dizer aqui que nós temos problemas sérios para resolver. Sabe? E tem muita gente com boa vontade de resolver aqui. Eu vejo aqui, por exemplo, uma matéria, prestem atenção, deputados. Ministério da Justiça executou o deputado Arilson, que faz um grande trabalho, eu reconheço, apenas 0,1 do orçamento do plano contra o feminicídio. Está explicado. Não tem dinheiro, não aplica, não tem projeto. Ninguém faz nada. 0,1% é o que foi aplicado para combater o feminicídio. Isso é importante. Não ficar aqui enfrentando, debatendo. Isso é importante. 0,1% do recurso de março de 2024 até junho desse ano. O que vocês querem mais, deputado Mabel? Não é chocante? Não é alarmante isso? Se você andar pelas ruas e pelas estradas, você vai ver a maioria dos postos da Polícia Rodoviária Federal fechados. Você pode vir de Foz do Iguaçu, Batatinha, deputado de Cascavel, quantos postos que está aberto? Quanta droga está passando? Quanta arma ilegal que está passando? E agora? O que está sendo feito? Nada. Então nós precisamos debater essas coisas aqui nessa casa. Nós precisamos, é isso, Ronelli. Nós precisamos debater aqui os grandes temas. Não importa se é por conta do governo do Estado, do governo federal, o nosso papel é esse. É esse. Essa é a grande conscientização que nós temos que ter aqui. O nosso debate tem que ser esse. Preciso aqui, com todo respeito também, passar para vossas excelências que a Advocacia Geral da União, você veja como é que é o assunto da Celepar. É uma questão de visão, e eu respeito quem tem a visão contrária. Mas a Advocacia Geral da União pediu que o STF, preste atenção, rejeite o processo movido pelo PT e pelo PSOL para suspender a desestatização da Celepar. Relator do processo é o ministro Flávio Dino. O que a AGU argumenta? A Constituição não proíbe que empresas operem serviços tecnológicos de interesse público. A desestatização, por si só, não é incompatível com a proteção de dados. Não existe. A proteção de dados é assegurada, né? Mas, enfim, aqui é uma questão de ideologia. Ideologia. Eu sou contra a privatização, vai ser contra. Eu sou a favor, em muitos casos, que nós tenhamos a privatização, nem todos os casos. Então, eu quero dizer mais para vocês aqui, que quero parabenizar o trabalho da Comissão de Orçamento, todos os integrantes, com especial destaque ao deputado Romanelli, deputado Evandro e todos os deputados que fizeram um belo trabalho. Nós vamos começar a votar o valor de 81,6 bilhões previsto, né? E dizer que o Paraná conquistou pelo 4º ano a nota A do indicador de situação previdenciária do Brasil. Nota A. O Paraná tem o melhor sistema previdenciário do Brasil. Juízo, boa semana.